Muito bom dia. Muito bom dia, povo de Deus. E para aqueles que vão ver à tarde, boa tarde. Para aqueles que vão ver à noite, boa noite. Amém? Graça e paz. Hoje eu quero contar um testemunho rápido ao vosso coração. Está escrito: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e que não chegou ao coração dos homens, é o que Deus tem preparado para este dia, para esta tarde e para a noite da tua vida. Meu querido amado, eu estava trabalhando em um interior nordestino, isso em 2000, e lá eu tive uma experiência que não foi normal. Então, nós vamos falar do sobrenatural de Deus. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e que não subiu aos corações dos homens, é o que Deus tem preparado para nossas vidas. E essa visão que eu tive está pautada na palavra do Senhor. Por isso que eu li aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, você vai ver o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. O mais interessante é que eu tinha passado dia de trabalho forçado. Eu trabalhava em uma plantação de melancia. Então eu cuidava de uma chave de irrigação, eram várias chaves. Passei o dia trabalhando, cansado, depois eu ia arrancar bola de pau-ferro com enxada, cavar buraco e arrancar raiz em terra dura. O mais interessante foi que quando deu às 5 horas da tarde, na época eu estava no interior, que ainda não tinha chegado a rede elétrica, então era de costume todos os trabalhadores dessa fazenda se recolher cedo. E eu tinha costume de orar meu dia, de manhã, meu dia, fazer jejum prolongado o dia todo. E como de costume, eu tinha costume de começar a orar dentro da minha casa às 6 horas da noite, e isso ia até 1 hora da madrugada. É costume. E o mais interessante é que quando eu comecei a cantar os louvores da harpa, e comecei a louvar, esse é o testemunho que eu tenho para contar para vocês. Eu comecei a louvar os louvores. O mais interessante foi que foi dando 6h30, eu louvando, 6h40, eu estava louvando dentro da harpa. Quando deu 7 horas, eu estava sentado em minha rede, porque lá nós não tínhamos cadeira. Então eu me prostava de joelho na rede, ali no chão com as mãos apoiadas na rede, e eu me sentava para cantar os louvores na rede. E o mais interessante é que deu 7 horas em ponto, eu me sentei e coloquei assim a minha harpa assim, sobre a Bíblia que estava no tapete ao chão. E me deu, quando Deus se fez, algo conseguiu me pagar, me dar aquele sono profundo. Eu tive aquele sono. Aí de repente eu fui descendo os braços e a cabeça, e foi ficando assim, curvado. Sentado na rede eu fiquei abaixado. Sentadinho na rede eu fiquei abaixado ali. E ali algo pegou o meu espírito. Alguém pegou o meu espírito. E eu percebi que o meu espírito estava agora andando em um campo. E existia uma presença do meu lado. E aquela presença falava comigo. Aquela presença falava comigo e me mandava eu ir até o final do campo, que tinha uma colina, tinha uma queda íngreme, e lá embaixo era o oceano. O mar estava tranquilo, as águas estavam transparentes, e eu observei que a presença dizia assim: mergulha nas águas profundas. E eu dizia: mas eu não sei respirar debaixo das águas. Como posso mergulhar nas águas profundas e eu não sei mergulhar debaixo das águas?
eu não sei respirar. Então aquela presença falou comigo: mergulha, você vai respirar. Foi tão interessante que eu olhava lá de cima da colina e pulei. Quando eu entrei dentro d'água, eu comecei a respirar como se estivesse no oxigênio normal. Para mim, eu estava no oxigênio normal. E o mais interessante foi que eu vi um casal, eles não estavam vestidos. Eles estavam, a moça e o rapaz estavam nus e eles iam indo direção ao portão. O portão eu pude até medir. Ele tinha 20 metros de largura e ele era mais ou menos uns 100 metros de altura, o portão. E quando eu olhei, na frente do portão estava um ser gigante com as asas e na sua mão estava uma lança, que a ponta da lança, só a ponta da lança, eu contei que a ponta da lança, 16 homens normais em sua força não poderia levantar. Aquele ser estava com aquela lança e a ponta da lança parecia a ponta de um rabo de um escorpião e ela era cor de ouro puro. Nafassurianda Lamanafai. E o mais interessante é que o casal foi na direção deles até os portões. Quando chegou lá, os casais de carro estavam nus, estavam de mão dadas. Chegava para aquele anjo e ali o anjo pegava aquela lança e descia e impedia a sua passagem. E eles voltavam tristes, de cabeça baixa, andando por dentro das águas. E quando eu fui, eu disse: Senhor, meu Deus, se esse casal, que estão natural, que estão todos naturais, estão nu, quer dizer, limpo, natural, eles não conseguiram entrar, quanto mais eu, Senhor, pecador que sou, cheio de pecado, quanto mais eu, Senhor, pecador, quanto mais eu, Senhor, barro pecador, homem pecador, ele também vai deixar, vai me impedir, eu não vou conseguir entrar. E aquela presença dizia: se aproxima. E eu me aproximei. Queridos, quando eu fui até o portão, para a honra e glória de Deus, aquele homem estava com a lança baixa já. O anjo levantou as lanças e os portões fez um barulho que toda a terra tremeu. Os portões se abrindo, a terra se abalava, tremia a terra, aqueles portões faziam zoada de trovão, raios, e muito alto, e tremia tudo, porque eles eram gigantes. E quando aqueles portões se abriu na espessura de uma porta de 60 centímetros, eu entrei, aquele anjo falou comigo e disse: entra, porque ele está te esperando. E eu entrei para dentro, igreja do Senhor. Quando olhei de uma cidade toda de ouro, a cidade chega brilhava, as paredes tinham pedra, topázio, as pedras de rubi, as verdes, as vermelhas, estava azul incandescente, estava azul cor de piscina, verde cor de piscina, estava quarto rosa, estava diamante, estava ali no chão, e ali as ruas de ouro, outras de cristais polidos. E eu olhava, passava raios em meus olhos. Os raios que passava, eu pensava que era faísca de fogo, mas passava em uma velocidade que os meus olhos não podiam captar. Então, quer dizer, quando eu perguntei àquela presença o que era aqueles raios que estavam tão velozes, ele disse: aí são meus anjos e minhas carruagens. E eu disse: mas estão tão rápido? E ele disse: não, aí está normal, ainda não está rápido. Era muito ligeiro e disse que estava normal. E ele disse que eles estavam fazendo a arrumação da fertilidade para esperar a sua igreja que estava vindo. A sua igreja estava voltando. Ele disse que ele estava daquela forma porque já estavam preparando a mesa para a festa e para o banquete da vinda da igreja do Senhor. E eu disse: o que eu faço aqui? Ele disse: ele quer conversar contigo. E eu disse: como é que eu vou até ele? Ele disse: fecha os teus olhos, porque ele te espera lá no terceiro céu. E eu não sabia que existia primeiro, segundo e terceiro céu.
Eu vou ao primeiro céu. Ele disse, aqui você está no primeiro céu. E agora você vai até o segundo, porque o segundo céu é a sala de encontro. O segundo céu é a sala de encontro. Aleluia, eu fui até o segundo céu. Quando eu cheguei no segundo céu, fechei os olhos e abri, Deus estava de frente, às costas daquele ser enorme, alto, bem afilado, parecendo um homem americano, bem definido, que nenhum homem é tão definido que nem ele. Ele estava de pé, os seus cabelos bem cortados como um oficial. Eu olhei, eu não pude ver a face porque ele só ficava de costas. Aleluia, a palavra de Deus diz: eu ficarei de costas porque vós não suporta ver a minha aleluia. Então eu fiquei olhando para ele. Quando ele começou a falar comigo, deixa eu maneiar a sua boca. Seu cabelo cresceu que nem um véu de uma noiva e foi até o chão, bem alvinho e brilhante. E ele disse comigo: venha que eu quero te levar. E ele me levou ao terceiro céu. Eu estava na frente como se fosse um telão muito grande, dava para ver toda a cidade de ouro, dava para ver as casas. Aí ele dizia: aquelas casas é onde vão ficar. No meio da praça estava uma torre gigante, e em cima da torre estava um ser brilhante, que a sua força da luz que resplandecia sobre ele entrava em todas as casas. E quando entrava em todas as casas, todos que estavam dentro de casa saíam para fora e começavam a dizer: santo, 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 santo. E isso acontecia por dias, todos os dias isso acontecia. Quando o ser acendia e a luz entrava pela porta da casa, todos saíam para fora dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. E depois ele disse: vamos ao terceiro céu. E eu fui ao terceiro céu. Chegando ao terceiro céu, é muito importante isso. Chegando ao terceiro céu, de lá eu vi o globo terra. Eu vi a terra. Eu vi a terra lá de cima no terceiro céu. E eu vi uma bola gigante de fogo todos os dias, e ela tinha vida, e ela clamava a Deus todos os dias para incendiar a terra. Ela cantava e adorava a Deus. Aquela bola de fogo, ela tinha uma cauda que quase emendava com ela de novo, dando a volta do mundo. O mundo está envolto de uma bola de fogo, e esta bola de fogo, o Senhor disse que é o que está preparado para consumir todo o mal. E ele disse: vai e desce, porque eu já vou mandar a cauda da bola de fogo tocar sobre a terra, e muitos vão sofrer e vão morrer. Aleluia. Eu disse: Senhor, eu estava lá, eu disse: Senhor, não quero mais voltar. Eu disse: Deus, eu não quero mais voltar. Ele disse: mas ainda é tempo. Corra, os portões ainda não fechou. Eu disse: mas eu quero ficar aqui. Não quero mais ir para lá. Porque a minha estrutura, Senhor, é carne. Quando nós voltamos para a terra, o máximo que a gente luta, a carne tenta nos vencer. Por muitos dos teus filhos estão fracos, estão fraquinhos, porque não conseguem, Senhor, vencer a carne. E se essa oportunidade que tivemos hoje de vir até a tua sã presença e tu falar conosco, eu não queria rejeitar e voltar para ficar contra ti. Eu não queria, Senhor, me revoltar contra ti. Eu não queria, Senhor, fazer o mal à vontade da carne. Eu quero ser santo. Eu quero ter uma vida espiritual contigo. Eu quero ter experiência contigo. Eu não quero, Senhor, voltar. Ele disse: eu preciso de tu. Eu preciso ainda de você lá. Ei, Deus precisa de você. Deus precisa de você. Você vai ouvir. Deus precisa de você. Deus precisa de você.
Lute. O tempo está chegando. O tempo está findo para todos nós. Lute. Ele precisa de você. Então o que acontece? Eu falei para ele, então, Senhor, eu trabalho cedo. E eu passei 5 dias aqui contigo. Eu passei 5 dias lá. Eu passei muitos dias aqui contigo. E quando eu voltar, eu acho que eu já estou despedido. Foi interessante, irmãos. Ele disse, desce. Eu desci o rumo no portão. Quando eu olhei, eu já estava caindo dentro do meu corpo e eu ainda estava sentado na rede. Quando eu vi, eu estava caindo dentro do meu corpo, meu espírito. E quando eu caí dentro do meu corpo, eu tomei um impulso e me acordei. E eu olhei logo pro relógio. Quando eu olhei pro relógio, ainda era 7 horas da noite que eu saí. Não passou um segundo, não passou um minuto, não passou uma hora, ainda continuou no mesmo tempo. Então busque a Deus. O que o olho não viu, o que o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado para você, meu irmão, que confessar o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador. Que Deus abençoe, esse é o meu testemunho. Maravilhoso Deus, Pai, abençoa todos que vão ouvir. Deus, que tenha suporte, que se limpe, se lave, que peça perdão, se reconcilie, aceite Jesus como único suficiente, confesse a Jesus como único suficiente Salvador. Esse é o testemunho de Deus para a vossa vida, amém?